Escândalo dos precatórios. Vamos explicar mais essa maracutaia da esquerda que foi denunciada pelo Ciro Gomes, que segundo ele é um esquema de corrupção maior do que o Petrolão e o Mensalão juntos. Meu Deus do céu. Vamos explicar aqui para você entender o que aconteceu e para onde foi o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos que a gente rala aí para pagar, e o governo, em uma simples canetada, manda muito dinheiro, e eu vou te explicar para onde. Antes eu vou pedir para você deixar a curtida, deixa o seu like aí no vídeo, curte, comenta bastante para que o nosso conteúdo possa engajar e já se inscreve aí no meu canal para você acompanhar nossas informações aqui todos os dias, tudo que impacta diretamente na sua vida, defendendo seus direitos e falando aqui sobre a política brasileira que tá uma vergonha, né? Como esse caso aí dos precatórios. Doutor Amarildo, como que funciona isso aí? Já vamos lá direto ao assunto, sendo bem claro, objetivo, para você entender. O que acontece? Os precatórios é uma dívida que o governo tem com determinada pessoa ou determinadas pessoas. São várias pessoas que ingressam com ações judiciais contra o governo, contra a União, nesse caso, e ganham essas ações. E aí, essas ações, pelo valor, acabam se tornando precatórios, que é um valor que você tem para receber do governo federal, da União. São várias ações, são vários valores, e aí você tem que aguardar o pagamento desses precatórios. O governo tem lá uma planilha, os momentos que ele realiza o pagamento dos precatórios, inclusive quem entra com ação judicial contra o INSS, dependendo do valor, é precatório também, e aí você tem que aguardar o pagamento desse precatório. O governo demora para pagar, é mais assim, gosta de jogar para frente, porque tem outras prioridades e tudo mais. E aí, o que aconteceu? E aí vem o governo Lula. Tinha 93 bilhões, nós estamos falando de bilhões, tá? Bilhões de reais em precatórios que o governo federal tinha que pagar. É uma dívida que o governo federal tinha com várias pessoas. E aí, o que acontece? O governo federal, passando dificuldade, rombo nas contas públicas, mais de 240 bilhões de reais de rombo. E aí, o governo não iria pagar, né? Tinha que jogar ou negociar, ou tentar jogar mais para frente, enfim. Quando você deve, é assim que você faz, né? Mas no governo Lula, não. O que eles fizeram? Informaram os bancos, e aí já entra a denúncia do Ciro, informação privilegiada, informaram o quê? Que iriam pagar no final de 2023 todos os precatórios, os 93 bilhões. E aí, dois bancos, repito, segundo o Ciro Gomes, sabendo dessa informação, o que fez? Entrou em contato com essas pessoas que tinham esse dinheiro para receber do governo federal. Por exemplo, eu entrei com ação contra o governo federal, tenho 100 mil para receber do governo em precatórios. E aí o Banco Bradesco me liga, tô dando um exemplo aqui, tá? E aí o Banco Bradesco me liga e fala assim: doutor Amarildo, vamos fazer o seguinte, você tem 100 mil para receber do governo. O governo não tem nem previsão para pagar isso aí, você sabe que as contas públicas aí estão com dificuldade, o governo está com dificuldade, então você nem sabe quando você vai receber 100 mil. Vamos fazer o seguinte, eu te pago 40 mil, te pago 50 mil, 30 mil, e aí entra na negociação. A pessoa está precisando do dinheiro, fala sério, você tem 100 mil para receber, mas não sabe nem quando vai receber e que jeito. E aí vem o banco e te fala, eu te pago 40 mil agora. Você faz um negócio dependendo da situação, não faz? A maioria faz, principalmente na crise que a gente está passando. E aí o precatório que eu tinha de 100 mil reais, eu vendi por 40 mil. E aí esses 100 mil aqui é o banco que vai receber. Ele me pagou os 40 e tem os 100 para receber. Eu passei esse crédito que eu tinha com a União para o banco. Ele me comprou esse crédito, eu vendi por 40 mil. Troquei 100 mil em 40 mil. E aí o banco, por que ele fez isso? Porque sabia que o governo iria pagar, obviamente, os 93 bilhões, iria pagar todos os precatórios no final do ano. E aí o que acontece? Desses 93 bilhões que o governo pagou, segundo o Ciro Gomes, que é de esquerda, apoiou, foi ministro do Lula, então, assim, sabe muito bem o que ele está falando, é também advogado, é constitucionalista, economista, o Ciro é um cara muito estudado, ele percebeu o rolo, ele percebeu a maracutaia e denunciou isso aí. Porque o que ele informa? Que os bancos compraram isso aqui
pela metade do preço, chamado deságio, ou seja, pagou mais barato porque o pessoal, quem tinha para receber, não sabia quando ia receber. Então os bancos desses 93 bilhões pode ter pago aí 40 bilhões e o restante, gente, 53 ou 50 bilhões foi lucro. Nós estamos falando de bilhões de recurso público, que era para ser investido na saúde, na educação, na segurança, nas universidades que o governo fala que defende, as universidades federais, que tá sem dinheiro, mas aí o Lula pagou precatório, pagando dívida de governo anterior, estranho, né? E o Ciro teve uma sacada muito boa. E esses 93 bilhões aqui acabou influenciando no rombo das contas, né? Era para ser menor o rombo, era para ter rombo independente dos 93 bilhões, porque o governo do PT está aí fazendo um desastre nas contas públicas, mas com os 93 bi aumentou ainda mais o rombo nas contas públicas. E claro, chamou atenção para um governo que está passando dificuldade pagar os 93 bilhões de precatório. É a mesma coisa que você tá aí uma crise financeira na sua casa, você não tem dinheiro para pagar a escola do seu filho, você não tá pagando o plano de saúde do seu filho, e aí você paga uma dívida antiga com a pessoa que você nem conhece, você prioriza essa dívida ao invés de você priorizar as suas urgências, as suas emergências. É mais ou menos isso que o governo fez para atender quem? Os bancos. E por que esse esquema pode ser maior do que o mensalão e o petrolão juntos? Pelo valor que envolve. Como eu falei para vocês, bilhões de reais que estão envolvidos nisso aí. É muito dinheiro que, repito, era para ser investido na saúde, educação, segurança. O governo federal poderia ter muito bem negociado com essas pessoas, ter pago mais barato, né? Poderia ter pago mais barato, como os bancos fizeram, mas não quiseram fazer, pagaram praticamente, e aí repito, segundo a denúncia do Ciro Gomes, praticamente 2 bancos que compraram todos esses precatórios e receberam em nome dessas pessoas. Esse é o governo Lula, minha gente. Novidade nenhuma, né? Pra mim, tudo normal, agora é esperar quais serão os próximos capítulos. Compartilhe o vídeo, deixa a sua curtida, deixe seu like e claro, já se inscreve aí no canal para você acompanhar mais informações. Grande abraço.